Som. Bom dia a todos. Desculpem pelo atraso, a tecnologia às vezes nos atrasa. Muito bom, vamos dar início com uma oração e aí vamos direto ao assunto. E hoje vocês vão trabalhar bastante, certo? Quem conseguiu fazer as tarefas durante a semana aí? Levanta a mão. Ok, algumas já tá bom. Muito bom. Você vai crescer mais e vai estar mais preparado para a próxima aula. Se não fizer, ainda assim, vai ser produtivo. Então, não se sinta envergonhado por não ter feito. Vai ser produtivo para todos, com certeza. Vamos orar? Deus, muito obrigado pelo tempo juntos aqui nessa manhã. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos cuidou e preservou durante essa última semana e nos conduziu novamente ao domingo, que é a renovação, o início de um novo ciclo, e é o dia em que nós separamos para juntos buscar a Tua face, ouvir a Tua palavra e sermos treinados para enfrentar a nossa semana, estudando a tua palavra, orando ao Senhor, nos relacionando com as pessoas mais próximas de nós e testemunhando de Jesus a elas. Então, que hoje seja realmente um dia de encorajamento, um dia de renovação, para que possamos, Deus, ter recursos para quando estivermos sozinhos ou em grupos menores durante a semana. Não deixemos a nossa fé e o nosso amor pelo Senhor esfriarem. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Muito bom, então estamos trabalhando o conceito do Leia a Palavra, que é uma adaptação dos princípios do curso Pregue a Palavra, que é um curso para pastores, que nada mais é do que uma reciclagem, poderíamos dizer, sobre pregação expositiva. Hoje a projeção não está mais ali, né? Está lá em cima, então vocês vão ter que ficar com a cabeça um pouco mais alta. Semana passada tivemos a nossa primeira aula, hoje eu vou fazer uma breve recapitulação do que nós tratamos semana passada. E hoje vamos tratar sobre estrutura, que é a aula 2. Tudo bem? E vamos trabalhar 1 Tessalonicenses, capítulo 1, de 1 a 10. Aqui está o plano de aula. Nós vamos recapitular e basicamente o que falamos semana passada foram 2 assuntos principais. O método COMA, e vou explicar para aqueles que não estavam, e as 8 perguntas, que são 8 perguntas que vão nortear os próximos 2 meses na nossa escola bíblica, e que na verdade são perguntas que, se você tomar nota, deixar sempre guardadas do lado da sua Bíblia, no caderninho de anotações, elas sempre vão te ajudar a entender qualquer texto bíblico, seja ele qual for. Então, no final das contas, o que a gente quer produzir com essa escola bíblica é te dar mais recursos para aprender ou melhorar a sua leitura bíblica durante a semana quando estiver sozinho, você e Deus. E como eu disse semana passada, né, o meu alvo é te libertar dos guias de devocionais. Né? Não quer dizer que você não possa usar mais o Pão Diário ou outros devocionais, mas eu quero te dar um recurso a mais para que você não dependa exclusivamente desses guias. Né? Que você possa escolher, não, hoje eu vou ler a Bíblia. E tenha recursos para entender a Bíblia. Muitas vezes a gente não entende o que está lendo. Muitas vezes é por causa da versão que estamos usando, né? A gente já falou sobre isso. Tem versões que não são feitas para devocional, mas tem versões que ajudam bastante e perguntas que podem te ajudar, que são essas 8 perguntas. É disso que nós estamos falando aqui, falamos semana passada. Aí hoje, o nosso tempo de conceito de apresentação de material vai ser apenas a pergunta 4. As coisas aqui acontecem rápido, então nós não vamos nos debruçar tanto em uma apresentação de material. Então eu não vou gastar tanto tempo falando, porque o alvo é o terceiro ponto da aula, que é a prática. Vocês sentarem, talvez em duplas ou em trios, e trabalharem o texto de 1 Tessalonicenses 1, de 1 a 10, com base em tudo que a gente já falou. Então, à medida em que a gente for avançando nas aulas,
vocês vão ter de responder as perguntas que nós já aprendemos. Então hoje nós vamos aprender a pergunta número 4. Então vocês vão olhar para o texto e responder as 4 perguntas. Na verdade, 2. Daqui a pouco eu explico por quê. Tá? Na semana que vem, vamos responder 3 perguntas. Na outra, 4 perguntas. Vai chegar a hora que a gente vai responder todas e provavelmente eu não vou falar nada na aula, só vou falar, olha, o texto é esse, se virem aí. Né? E vocês não vão ter que se virar sozinhos, vocês foram treinados para isso, vão ser treinados para isso. Então vamos lá. A recapitulação a respeito do método COMA. Esse método é apresentado pelo autor David Helm nesse livro Discipulando com a Bíblia. Basicamente o que o autor diz nesse livro, é um livro pequenininho, barato, e eu recomendo, se você quiser se aprofundar nesses assuntos que temos falado aqui, é um livro muito útil. Eu, dessa vez, selecionei o link dele e vou mandar no informativo. Dessa vez, viu, irmã Rosa? Dessa vez, eu me preparei durante a semana. O que ele fala nesse livro? Ele quer mostrar que, na verdade, ele não quer nos convencer a fazer discípulos. Ele já entende que já compreendemos isso. Mas aí você se depara com uma pergunta: como é que eu faço esse negócio? Como é que eu faço discípulos? Eu não sou pastor, eu não tenho curso de teologia, a minha vida é uma vida normal, eu trabalho, tenho a minha família, como é que eu faço esse negócio? E aí ele diz, olha, não existe módulo mais fácil do que abrir a Bíblia e ler a Bíblia com a pessoa. Então marque uma hora com ela durante a semana, seja para tomar um café na sua casa, seja fazendo uma caminhada no parque, marque uma hora e leia a Bíblia com essa pessoa. Tá, mas como é que eu vou ler a Bíblia com essa pessoa? Eu não tenho formação para isso, eu não tenho tanta habilidade com a Bíblia. Então ele oferece um método, que é o método COMA, que nada mais é do que um acróstico. O acróstico é aquela palavrinha em que cada letra corresponde a uma outra palavra. Então COMA é um acróstico de 4 palavrinhas que você vai tentar encontrar no texto. Enquanto está lendo uma passagem, seja ela qual for, você primeiro vai tentar identificar o contexto. Qual é o ambiente daquela passagem, o que estava acontecendo naquela época. Depois, o segundo passo é observação. Você vai observar detalhes da passagem. Em terceiro lugar, você vai para a mensagem, vai tentar entender o que o autor queria ensinar com aquele texto para os seus leitores. E em quarto lugar, você vai aplicar o texto. Se você aplicar esse método em qualquer leitura bíblica, você já vai estar com quase todo o caminho andado para aplicar a palavra de Deus à sua vida e à vida das pessoas. Então o que ele sugere é isso. Sente com alguém, abra numa passagem bíblica e coma a palavra. Faça perguntas que te ajudem a entender o contexto, faça perguntas que te ajudem a observar a passagem, faça perguntas que te ajudem a entender a mensagem dela e faça perguntas que te levem a aplicar essa passagem à sua vida. Então, o leia a palavra, que é o que nós estamos trazendo aqui, ele é baseado nessas 4 palavrinhas, na palavra coma. E se você está reparando, os grupos de discipulado também. Eles também estão partindo do pressuposto do coma. E se você for um pouco além, você vai perceber que a pregação, aos domingos à noite, também segue mais ou menos isso aqui. A gente aprende do contexto, a gente aprende da mensagem, a gente observa o texto, como ele foi construído, os detalhes dele. Nós aprendemos uma mensagem, que normalmente é um resumo, uma grande ideia, ou são as lições do texto, e nós aplicamos. Então, é isso o que a gente faz toda vez que vai para a Bíblia, e é o que a gente quer desafiar vocês também a fazerem, de maneira bem simples. Semana passada, ou melhor, antes de entrarmos no que tratamos semana passada, quais são as 8 perguntas que nos ajudam a responder o coma? Primeiro, para descobrir contexto, são 3 perguntas. Que tipo de texto é este? Vocês lembram que semana passada nós falamos dos 3 blocos maiores de gêneros literários que há na Bíblia. Né? Uns são mais figurados, os outros são mais literais. Qual que é o mais figurado de todos? Quem lembra aí? São os textos poéticos. E aí nós temos provérbios, nós temos salmos, né? Nós temos as orações e até profecias. Elas são escritas de uma maneira poética. No meio, qual que nós temos?
Quem lembra qual que é o gênero literário? De um lado, mais figurado é o poético. No meio, narrativa. Tiago lembrou. Narrativa contempla os evangelhos, contemplam as histórias do Antigo e do Novo Testamento, o livro de Atos. E aí, no outro extremo, que são os textos mais literais, qual é o gênero literário que a gente encontra lá? Discursivos, que são as cartas, as leis, os sermões. Sermão do Monte, por exemplo, é um discurso. Então, cada gênero literário exige de você uma abordagem diferente. Então, eu vou ler o texto, que é a segunda pergunta, né? Primeiro, eu identifico que tipo de texto é. 1 Tessalonicenses é o quê? É uma carta. Então, entendi, é uma carta. A segunda pergunta é como eu devo ler esse texto. Então, há regras para que eu interprete uma carta. E a gente viu que, pelo menos, há 2 princípios que devem estar sempre por trás da nossa leitura bíblica. Primeiro, daqui a pouco a gente trabalha ele. Deixa eu apresentar a próxima pergunta. A terceira pergunta é o que está acontecendo naquela época. Se eu responder essas 3 perguntas, eu já tenho uma noção do contexto. Depois, eu vou para o O de observação. A pergunta 4 e 5. Como o autor organizou as suas ideias e qual o problema ou necessidade dos leitores. Depois eu trabalho para descobrir qual que é a mensagem desse texto. Qual é a lição principal que essa passagem ensina. E o que normalmente está bem fora dos livrinhos de devocionais é essa pergunta número 7. O que tudo isso tem a ver com Jesus? Jesus é o personagem principal de toda a Bíblia. Deus está, através da Bíblia, nos mostrando como Ele enviou Jesus para vencer o pecado, a morte, Satanás, e nos trazer de volta para Ele. Então, essa é a história da Bíblia. Então, tudo o que nós estamos lendo contribui de alguma maneira com essa história maior. Então, você tem que sempre fazer essa pergunta: o que esse texto tem a ver com Jesus? Hoje à noite, a gente vai estudar Provérbios 5, e se a gente não fizer essa pergunta para Provérbios 5, o texto fica com muitas pontas soltas. Dá para aplicar ele na nossa vida? Dá. Mas se você não relaciona ele a Jesus, você pode acabar se tornando legalista. Porque tem muita ordem no texto. Mas onde entra Jesus nesse negócio? A gente vai tentar responder hoje à noite em Provérbios 5, por exemplo. E por fim, a pergunta número 8 é o que Deus espera de nós com tudo isso. O propósito da Bíblia é que você obedeça a Deus. Quando você lê a Bíblia, que você faça a vontade dele. Todo texto tem alguma aplicação para a nossa vida. E é isso que você vai tentar fazer com a pergunta 8. Na semana passada, nós trabalhamos demos um panorama de todas essas perguntas e trabalhamos especificamente as 3 primeiras. A pergunta sobre contexto. Durante a aula, depois da apresentação do conteúdo, nós tivemos o desafio prático de ler a carta toda. Quem estava aí lembra, né? O Gil pegou o microfone, acelerou, colocou em 5ª marcha e foi embora. Foi lendo a carta inteira, sem interrupções. E é assim que uma carta deveria ser lida, né? Quando você pega uma carta de alguém que te escreveu, sei lá, há um bom tempo você não vê a pessoa e você quer novidades da vida dela. A carta, gente, para quem não é da geração passada, né? Carta era uma coisa que a gente escrevia, colocava no envelope, ia até o correio, deixava lá, pagava por um selo, e o correio pegava essa carta e levava ela para onde você mandasse. Podia ser para o mesmo estado, podia ser para um outro estado, para um outro país. A pessoa ficava esperando com ansiedade, né, receber a carta, e você ficava esperando com ansiedade que ela recebesse a carta. A carta chegava, a pessoa abria a carta e ela lia a carta inteira. E às vezes respondia. Então, o que hoje nós temos como WhatsApp, que você manda mensagem agora e já chega e já tem a resposta, naquela época, há muito tempo atrás, era só por carta que se fazia isso. Então demorava aí 1 mês, 2 meses, 3 meses para você receber a resposta da conversa que você estava tendo. Imagina como era um namoro à distância, né, Alisson? Imagina como deveria ser, né? A noiva do Alisson está tão distante, né? Por WhatsApp é bem rapidinho conversar, mas por carta era assim que funcionava. Na época de Paulo, mais ainda. Na época de Paulo não tinha correios. Você escrevia a carta, pedia para um amigo seu, esse amigo pegava o cavalinho dele
e saía, ou a mula dele lá, e saía, enfrentando as intempéries do tempo, até levar a carta. Você nem sabia se essa carta chegava, né? Você só sabia se ela fosse devolvida, se esse seu amigo voltasse vivo com a carta de resposta do seu destinatário. E quando Paulo está escrevendo uma carta, essa carta foi escrita por Paulo, ele queria que a carta fosse lida inteira. Quando você recebia uma carta, você não só lia o primeiro parágrafo, fechava e dizia, daqui 2 meses eu volto para ler o que a pessoa queria comigo. Não, você quer ler ela inteira. É assim que a gente faz com uma carta. E as cartas do Novo Testamento também. O problema é que a gente tem a mania do Jack Stripador. Né? A gente quer cortar tudo, né? Cortar em pedacinhos pequenos. Então você vai estudar uma carta e aí você fala, vou estudar só 3 versículos hoje. Só que 3 versículos de uma carta são importantes, podem ter uma lição ali para a sua vida? Podem ter. Mas não foram escritos para ser lidos assim. Eles foram escritos para ser lidos juntos com todo o resto que o autor escreveu. Então, a primeira coisa que você deve fazer quando for estudar uma carta da Bíblia é ler ela inteira. Leia ela inteira. Nós demoramos 15 minutos lendo 1 Tessalonicenses. 15 minutos. Quantos stories, status, reels, feeds você vê em 15 minutos no Instagram, no WhatsApp? Quantos? 15 minutos não é nada. Você lê uma carta bíblica. Aí no segundo dia, aí sim você pode vir lendo as partes menores, porque você entendeu o todo. Foi isso que a gente fez semana passada. A gente leu junto aqui. E aí tentamos responder algumas perguntas que nos ajudam a entender o contexto da passagem. Que é a resposta da pergunta número 3 aí, ó. Lá em cima você vê o que estava acontecendo naquela época. E a gente tentou não usar os comentários. Então, aquelas bíblias que tem nota de rodapé, que tem introdução ao livro, são muito úteis, mas não para esse momento agora. Esse momento é tentar descobrir o que o texto mostra para mim, sem que eu use atalhos. Eu quero percorrer o caminho sozinho. E dá para fazer muita coisa sem ajuda, só com o texto bíblico. Por exemplo, nós tentamos descobrir quem é o autor do livro. Quem que é o autor de 1 Tessalonicenses? Paulo. Logo do início ele diz isso. Ele está escrevendo junto com quem? O Germano lembrou isso semana passada, né? Está junto com o Silvano lá. Né? Depois, nós tentamos descobrir se há informações sobre a data de escrita. A gente conseguiu encontrar alguma informação sobre a época em que estava sendo escrito aquilo ali? Não, né? A carta não... Então essa pergunta ficou em aberto. Terceiro lugar, nós tentamos descobrir para quem ele foi escrito. Para quem que esse livro foi escrito? Tessalonicenses. Né? Os crentes que estavam ali em Tessalônica. Okay? Uma igreja que estava ali naquela cidade. A quarta pergunta é, há mais informações sobre os leitores dessa carta? O que a gente foi descobrindo à medida que leu 1 Tessalonicenses? Quais informações que a gente viu a respeito dos leitores, além de saber que eles são tessalonicenses? Sim, antes de se converterem, eles eram idólatras. Adoravam imagens, né? E eles abandonaram tudo isso para se apegar a Jesus. E aí tem uma outra informação que vai na esteira dessa. Por terem feito isso, o que começou a acontecer com eles? Começaram a ser perseguidos pelos seus próprios patrícios, pelos seus próprios conterrâneos. Por quê? Porque eles largaram o costume que todo mundo tinha. E a turma achou esquisito aquilo ali. Então eles começaram a provocar os tessalonicenses, perseguir os tessalonicenses. E aí Paulo vai dando mais informações. Tem mais alguma que a gente lembra aí sobre os leitores? Exatamente. Então, eles, ao se converterem, realmente a vida deles foi transformada, a ponto de Paulo dizer, eu não preciso mais pregar na região ao redor aí. O testemunho de vocês está sendo anunciado nas cidades ao redor.
Então realmente vocês mudaram. Porém, Paulo diz ainda tem algumas coisinhas que precisam ser ajustadas na vida de vocês. E coisinhas como imoralidade, como preguiça, como a utilização do dinheiro. Tinha gente que estava morrendo, crendo em Jesus, e eles não sabiam o que acontecia com quem morreu. E aí Paulo escreve respondendo essa angústia da turma. E alguns outros probleminhas que a gente vê na carta, mas Paulo sempre diz assim, olha, vocês estão bem, mas continuem progredindo. É uma das cartas mais alegres de Paulo, né? Mais encorajadoras, assim. Há algum personagem citado pelo autor? É a pergunta número 5. Quais personagens nós vimos que é citado? São citados? Timóteo aparece, mas antes de Timóteo tem um outro personagem curioso. Satanás. E qual que é o papel de Satanás nessa carta aí? Exatamente. Então, eles largaram os ídolos para servir ao Deus vivo. E isso começou a gerar perseguição. E Paulo, por algum motivo, quer visitar eles. Foi ele quem... isso eu já estou dando informação, é spoiler, né? Ele quer visitá-los. De alguma maneira ele quer visitá-los. Mas Satanás impede que ele vá. Por 2 vezes ele tenta ir. E aí, então, aparece o personagem Timóteo. Paulo percebe, eu não vou poder ir. Porque Satanás não está deixando. Então, vai você, Timóteo. E aí a gente percebe que o problema de Satanás é só com Paulo, né? Porque Timóteo consegue ir. E aí Timóteo vai até eles e recebe notícias de como eles estão. E traz essas notícias para Paulo. E aí quando Paulo recebe as notícias dos Tessalonicenses, ele escreve essa carta. E qual que foi a reação dele, né? Quais eram as notícias que Timóteo trouxe? Exatamente. Então Paulo ficou muito feliz de saber que eles estavam bem, que eles estavam testemunhando de Jesus, que a palavra estava fazendo efeito na vida deles. Por isso ele escreve essa carta. Aí nós temos a 6ª pergunta, que é qual o tom da escrita. Então, diante de tudo isso, como que Paulo está escrevendo essa carta? Ele está alegre, está triste, está encorajando as pessoas, está exortando as pessoas? Qual que é, assim, em resumo, a palavra principal que resume o tom da escrita dessa carta? Encorajadora, né? Então, ele é uma das cartas que Paulo gasta mais tempo elogiando os seus destinatários. Ele passa capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, encorajando eles, lembrando de como eles são crentes fiéis ao Senhor Jesus, animando eles. Depois 4 e 5, como todo bom pastor, pai, mãe, preocupado com o filho, com a ovelha. Depois de encorajar, ele fala, olha, vocês estão muito bem, excelentes, estão caminhando, mas tem algumas coisinhas que podem ser melhor, né? Podem melhorar. E aí ele vai podando a árvore, e no capítulo 4 e 5 ele vai consertando algumas coisinhas que precisavam ser consertadas na igreja. A gente já falou sobre alguns problemas ou necessidades dos leitores, e o que o autor esperava deles. Ele queria que eles continuassem melhorando naquelas áreas, que eles já estavam bem, mas que podiam melhorar. A gente fez isso só lendo a carta, sem usar comentário, sem ir para outro texto. O trabalho de ir para outro texto foi o de casa, que foi durante a semana. Você teria que cumprir 2 tarefinhas. A primeira é ler novamente 1 Tessalonicenses inteira, e novamente responder essas perguntas de contexto, que a gente fez muito rapidamente aqui. E, em segundo lugar, ler Atos 16, de 6
até 17:10 e comparar as informações que a gente encontra ali com as nossas descobertas em 1 Tessalonicenses. Por quê? Porque Atos 16 e 17 contam para nós os eventos que antecederam a plantação da igreja em Tessalônica e nos mostram como foi essa plantação. Certo? O que te chamou a atenção aí quem conseguiu fazer as tarefas? Na segunda tarefa que tínhamos, o que a gente descobriu lendo Atos que ou corrobora com o que lemos em Tessalonicenses ou traz mais luz, traz mais informações? E aí? Em Atos 16, nós temos Paulo pregando em Éfeso, no começo do capítulo. E em Éfeso o negócio não vai tão bem. Filipos. Ele acabou de brigar com Barnabé. Lembra daquela briga que ele não quer levar João Marcos, Barnabé quer levar. Ele vai para um lado, Barnabé vai para o outro. E ele quer ir para um lugar, para a Ásia, mas Deus impede que ele vá por 2 vezes. E de noite ele tem um sonho de um homem macedônio dizendo, olha, venha para Macedônia e nos ajude. E ele entende que tem que ir para Macedônia. Ele vai para Macedônia e a cidade onde ele para é Filipos. E ali em Filipos, eles se reúnem com algumas mulheres que iam para a margem do rio orar. Isso significa que em Filipos não havia uma sinagoga. Porque o primeiro passo de Paulo sempre era ir para a sinagoga, pregar lá. Filipos não era assim. Então ele encontra mulheres que estão tentando buscar a Deus à margem do rio, orando, e ele prega o evangelho para elas, elas se convertem. Nós temos ali uma mulher chamada Lídia, muito poderosa, rica, uma empresária, ela se converte ao Senhor. Indo ainda para essas reuniões, há uma segunda personagem que aparece, que é uma jovem que é possessa por um espírito, e ela é escrava, os seus senhores utilizam isso porque esse espírito adivinhava coisas. Então eles ganham dinheiro com isso. E essa jovem começa a seguir Paulo e Silas, dizendo, olha, eles são servos do Deus Altíssimo. E a princípio não tem nada de errado nisso, mas essa mulher começa a incomodar eles. E assim, tem um problema de ser associado àquele demônio, né? Porque eles estão pregando o evangelho de Jesus. Aquela moça, ela é possessa por um demônio e os seus senhores ganham dinheiro com isso. Então Paulo expulsa o demônio dessa jovem e isso gera uma confusão, porque os senhores dessa jovem não gostaram de perder o seu dinheiro, né? Porque agora ela não vai mais adivinhar nada, não tem mais o demônio. Então eles entregam Paulo e Silas às autoridades, eles juntam eles e falam, eles estão acabando com os costumes que nós temos aqui na igreja, aqui na nossa cidade, eles estão causando confusão aqui. As autoridades prendem Paulo e Silas, eles são levados ao cárcere, lá o soldado romano responsável, o carcereiro responsável pela prisão, amarra eles no tronco, e aí de noite, aquele texto que a gente lê, né, que Paulo e Silas começaram a cantar e louvar a Deus, e orar ao Senhor alegres. Nisso há um terremoto, as cadeias se abrem, e o carcereiro, achando que os presos iriam fugir, saca da espada para se matar, porque essa seria a sentença deles se os presos escapassem. Paulo ouve o barulho no escuro e diz, não faça esse mal a você, nós estamos todos aqui. O carcereiro vai e descobre que eles estão lá. E se ajoelha diante de Paulo e fala, o que eu preciso fazer para ser salvo? E ele diz, crê no Senhor Jesus, tu e tua casa. E ele se converte ali ao Senhor Jesus. Ele cuida das feridas de Paulo e Silas. Ele leva Paulo e Silas para sua casa. Ele e a sua família são batizados. Depois eles voltam para a prisão. E o dia amanhece. E as autoridades descobrem que Paulo era romano. E por ser romano ele não podia ser tratado dessa maneira. Então eles pedem que Paulo vá embora. E Paulo meio que a contragosto é meio que expulso de Filipos. E aí ele chega em Tessalônica. Depois de tudo isso.
Imagina, ainda com os ferimentos. E em Tessalônica ele se dirige a uma sinagoga. Lá em Tessalônica havia uma sinagoga. E ele começa a pregar. E algumas pessoas importantes ouvem o evangelho, se convertem ao Senhor Jesus. Só que, de novo, isso gera uma confusão. E a confusão acontece a ponto das pessoas irem até uma casa onde ele estava hospedado, uma casa de uma pessoa importante na sinagoga. E, ao chegar lá, eles não encontram Paulo e Silas. Então eles pegam o dono da casa, arrastam ele mais um que estão lá, o nome do cara é Jasson, levam ele para fora e perguntam, onde está Paulo e Silas, que vocês estão acolhendo e tal? Eles, não estão aqui e tal. E há toda essa confusão e, de novo, Paulo, depois de pregar, por pouco tempo, precisa fugir de Tessalônica. E ele vai embora, e vai para Bereia. E aí a história continua, mas a gente parou aqui nessa leitura de contexto. O que a gente acaba descobrindo com tudo isso? Que a igreja em Tessalônica começou com a pregação de Paulo. Mas foi uma pregação em sofrimento, porque ele tinha acabado de passar por poucas e boas em Filipos. É uma pregação rápida, porque não deu tempo de ficar muito tempo ali. Ele teve que sair fugido. Não deu tempo de estabelecer uma liderança em Tessalônica. Realmente, como nós lemos na carta, eles realmente se converteram, abandonaram os ídolos. Mas Paulo teve que sair de lá e, pelo que lemos na carta aos Tessalonicenses, ele tentou voltar 2 vezes e não pôde. Satanás impediu ele. Então Paulo está preocupado. O que aconteceu com aqueles crentes que eu deixei em Tessalônica? Eu não deixei liderança, não deu tempo de treinar pastores lá, não deu tempo de responder muitas das perguntas que eles tinham. Eu não sei se eles estão ainda crentes no Senhor Jesus, ou se eles voltaram aos ídolos. E quando ele recebe as notícias de Timóteo, ele envia Timóteo, Timóteo volta com boas notícias, eles estão firmes, Paulo. Você não precisa nem voltar lá para pregar nas regiões ao redor. Eles mesmos estão fazendo isso. Aí Paulo fica tão feliz que escreve essa carta. Legal, né? A gente fez isso, chegou a essas conclusões, basicamente lendo Tessalonicenses, a primeira carta, e lendo Atos 16 e 17, que são os eventos que deram origem à igreja ali. Você não precisou de comentário, você não precisou de nota de rodapé, você precisou só da sua Bíblia. Então é isso que a gente quer produzir no Leia a Palavra. Que você, lendo a Bíblia, entenda a Bíblia. Faz sentido? Não ajuda bastante isso? Ok. Estamos juntos aqui sobre o contexto? Isso é só a tarefa que tinha para essa semana, né? Eu gastei quase 1 hora falando só sobre as tarefas da semana passada. Hoje nós vamos trabalhar a 4ª pergunta. E não vou gastar tanto tempo, já nós vamos para o nosso intervalo e vamos voltar para a segunda parte para fazer a nossa tarefa de hoje. A 4ª pergunta é como o autor organizou as suas ideias. Basicamente, o que nós estamos tentando descobrir com essa pergunta é a estrutura da passagem. E o que é estrutura? Estrutura é a forma escolhida pelo autor para transmitir a sua mensagem através de ideias menores. Estrutura é a forma como o autor escolheu para transmitir a sua mensagem por meio de ideias menores. E eu vou explicar isso com uma ilustração aqui. Isso era para ser uma ponte, tá? Então imagine uma ponte. Você está de um lado dela e quer chegar do outro lado. A ponte é feita para unir duas localidades que não teriam acesso uma à outra se não tivesse uma ponte ali. Então por isso se faz uma ponte. O carioca, cadê? Hoje o Deri não está aí, né? Mas o carioca logo lembra da ponte Rio-Niterói, né? Que é aquela ponte gigantesca que une 2 lados que não estariam unidos se não fosse a ponte. Então, qual que é o objetivo da ponte? Levar você de um lado até o outro. Para que você saia do lado A e chegue ao lado B, chegue ao seu destino, é necessário que haja essa ponte. Mas a ponte só é feita se tiver uma estrutura. Se ela tiver pilares sólidos, firmes, que sustentem a estrada. Pensando nessa ilustração com base no texto, essa estrada é como se fosse a mensagem principal do autor. É o que o autor quer transmitir com o livro dele. Então imagine, 1 Tessalonicenses, Paulo tem um objetivo ao escrever essa carta. Ele quer tirar os leitores de uma condição e levar eles para outra condição. Tudo aquilo que ele está escrevendo, ele quer que eles apliquem na vida deles. Então ele quer que eles se movam,
que eles atravessem um precipício, que eles progridam. Tem uma mensagem principal. Mas para chegar lá, ele precisa das ideias menores. Ele precisa dos pilares, das partes menores dessa ponte, da estrutura. Então, por que entender esse conceito parece pouco técnico? Por que entender isso é importante para a gente? Porque se a gente entender as ideias menores, aquelas partes que estão ali, que são as estruturas, se a gente entender as partes menores, a gente vai compreender a mensagem principal. Se, para que haja uma mensagem principal, há ideias menores, para entender a mensagem principal, eu entendo as ideias menores. Junto a elas, eu tenho a ideia maior. Faz sentido? Vocês vão perceber como isso é fácil, tá? Apesar de que pode parecer técnico. Com base nisso, temos algumas dicas para identificarmos a estrutura. A primeira, procure por padrões ou mudanças na leitura. Então, enquanto você está lendo a passagem, você pode estar procurando repetições. Há palavras que o autor repete muito nesse trecho. Para quem foi no grupo de discipulado, em Efésios a gente vê que há uma expressão que se repete muitas vezes. Quem lembra aí qual é? Efésios 1. Cristo, Cláudio levantou isso, Deus aparece muito. E tem uma outra que é fundamental, que é o finalzinho do versículo 6, finalzinho do 12 e finalzinho do 14. Para o louvor da sua glória, ou da glória da sua graça. Então, olha lá, estou vendo que algo se repete. Esteja atento a isso. Pode estar te dando dicas da estrutura. Há personagens que estão aparecendo, um personagem que foi introduzido, ou foi retirado do cenário. Há uma conversa, e em um dado momento o autor começa a apresentar um discurso com alguém, uma conversa com alguém. Como eu falei, a apresentação de um novo discurso. Os verbos são muito importantes. Os verbos de ação. Os verbos que podem se repetir os verbos são um destaque. A hora que você encontrar um verbo, guarda ele ali, grifa ele, deixa ele separado no seu campo de vista, porque verbos são importantes. Além disso, você está procurando por palavras como pois ou porquê, que apresentam a razão de um argumento ou a explicação de um argumento. Você está procurando por portanto ou então, que é como se fosse uma conclusão. O autor está concluindo. De acordo com tudo que ele disse, ele está concluindo aquele assunto. Para quê ou a fim de quê? É o propósito. Para o louvor da sua glória. Está apresentando o propósito. Tudo que Deus fez por nós em Efésios é para que pudéssemos louvar a glória dele, a glória da graça dele. Esse é o propósito. Porém, ou mas, apresenta o contraste, estávamos indo no caminho, porém, né, Efésios 2, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus nos deu vida. Então você tem o contraste entre uma ideia e outra. De novo, parece ser uma coisa chata, aula de português, parece, em certo sentido é, porque é um texto. Está escrito na nossa língua, em português. Você tem que aprender a ler português, se quiser aprender a ler a Bíblia. Então você, por mais que não goste, como eu não gostava, eu já falei de semana passada, né? A matéria que eu mais odiava na escola era português. E aí Deus me chama para ser pastor. Tem que saber ler. Né? Foi um parto para mim no seminário. Foi terrível aprender a ler. Né? Ainda hoje tenho minhas dificuldades, mas eu tenho que encarar esse meu medo. Porque o texto está escrito em português. Se eu quero ouvir a voz de Deus, eu preciso ler português. Então, não dá para fugir disso. Você vai ter que encarar essas palavrinhas, essas coisas na sua leitura bíblica, se quiser entender o texto. Você vai procurar por padrões ou mudanças. Segundo lugar, depois de identificar essas coisas, você vai dividir a passagem. Então, na leitura você vai circulando as palavras. Deixa eu mostrar o que a gente vai fazer aqui. Eu imprimi o texto de 1 Tessalonicenses 1, de 1 a 10.
A fonte está um pouquinho maior do que está na sua Bíblia, tá? Então, para aqueles que gostam de medo de ser feliz, vai rabiscar tudo isso aqui. Essa folha, talvez você está com dó de riscar a sua Bíblia, então risca o papel. Você vai circular essas palavrinhas. As repetições, os personagens, as palavras que nós vimos ali embaixo, circulando, grifando, você está identificando isso. Depois disso, você vai separar aquilo que você percebe que parece ser a ideia principal. Eu acho que, sei lá, do versículo 1 a 3 ele está falando de um assunto, depois do 4 ao 6 parece que ele está falando disso, depois sobre isso. Você vai dividir. E depois disso, você vai dar um nome para cada parte. Um nome para cada parte menor. Então, vou dar um spoiler aqui da tarefa. 1 Tessalonicenses começa assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no nosso Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz estejam com vocês. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, 3 pontinhos, reticências. No versículo 1, que vai até o que a graça e a paz estejam com vocês, é a saudação de Paulo. Então, depois, a partir do versículo 2, quando ele diz sempre damos graças a Deus Pai, ele já está falando de um outro assunto. Ele deixou de fazer a saudação inicial da carta e já começou a apresentar algumas ideias que ele quer que eles saibam. Então, versículo 1, você tem... Como é que eu faria ali? Eu estou nomeando cada parte? Bom, aqui é a introdução da carta. É a saudação. É isso que você vai fazer. Só isso. Você vai perceber as mudanças no texto, vai separar os versículos e vai dar nome para cada um deles, para cada bloco. É só isso. Ah, mas o que eu faço com isso depois? Calma. Semana que vem a gente vai descobrir o que você vai fazer com essas partes menores. Uma parte por cada vez. Vocês não gostam de separar as coisas? Então vamos separando aí, certo? Tudo bem? Alguma dúvida? Está todo mundo afiado nessas ferramentas? Diga, irmã. Que legal. Que legal. O nosso objetivo é esse, é dar recursos para você conseguir fazer em casa. De novo, não se espera de você que você esteja preparando um esboço para uma pregação, não é isso. É o básico para você entender o que o texto está dizendo. Então essas perguntas são básicas para te ajudar nisso. Diga, irmã.
Exatamente. O traço. O processo aqui é como se fosse o processo de alfabetização, realmente. Lembra que nós falamos semana passada, né? Quando estão, não só juntos, mas quando as palavras estão juntas, né? É uma dificuldade estrutural da nossa sociedade. A gente tem muita pobreza na educação no Brasil. Então, o trabalho pastoral acaba se tornando não só pregar a Bíblia, mas ensinar as pessoas a lerem o português. Eu estava comentando com o Alisson, acho, numa caminhada essa semana. Falei, Alisson, se eu pudesse voltar 4 anos atrás, quando cheguei aqui na IBAGE, essa seria a primeira EBD que eu teria dado. A primeira EBD. Antes de apresentar qualquer coisa para a igreja. Ensinar a igreja a ler a Bíblia. Primeira coisa. Então, eis a sugestão aí. Se você um dia será pastor, assumir uma igreja, minha sugestão, ensine a igreja a ler a Bíblia. Primeira coisa. E aí depois você vai apresentando outros conceitos. Porque a pessoa pode até estar ouvindo uma ideia legal da sua parte. Mas ela não consegue ver isso no texto. Por quê? Porque ela tem dificuldade em ler o texto. Então, é isso. A gente vai aos poucos, tá? Eu vou tentando simplificar cada vez mais meu material para ajudar vocês. Então, deixa eu só dar uma... A gente já vai para o nosso intervalo? Mas eu vou dar uma explicação técnica aqui. Quando você vê esse... Está vendo lá em cima? 1 Tessalonicenses 1:1. E aí você tem um traço, que é um travessão. Tá? Ele não é um hífen. Já vou mostrar para vocês o que é um hífen. É um travessão. É um traço um pouco mais comprido. E então, do 1:1, travessão 5:28, esse travessão significa que você tem que ler do primeiro versículo que você está lendo até o último que está sendo identificado lá. Então você tem que... É a ponte. Você tem que ler do 1:1 até o 5:28. Sempre que você vê o travessão numa referência bíblica, é como se estivesse dizendo, leia até ali. Não é só ler o primeiro e ler o último, leia do primeiro até o último. Certo? Isso também acontece quando nós temos, nesse caso aqui, ó, 1 Tessalonicenses 1, versículo 1, hífen, não é o travessão, porque ele é menorzinho, até o 10. Então você vai ler do 1 até o 10. Qual que é a diferença do hífen e do travessão na referência bíblica? O hífen, ele apresenta para você o que você deve ler dentro de um capítulo. Então a gente está dentro do capítulo 1. O hífen vai mostrar versículo 1 até 10. Se eu estivesse apresentando 2, 3 capítulos, aí a gente usa o travessão, que significa que é uma leitura maior. Então você vai ter que ler desde o capítulo 1 até o capítulo 5, por exemplo. Então, uma identificação. Quando você ver isso numa aula, num livro de devocional, num livro de teologia, você vai se achar muito melhor dentro disso. Tudo bem? Ajudou? Pois é. Que bom, isso é libertador, né? Tá joia, gente. Vamos para o nosso intervalo, nós vamos voltar. Deixa eu só apresentar o que vocês vão fazer. A gente vai responder as perguntas 3 e 4 quando voltarmos. Certo? Nós vamos ler o que estava acontecendo. Vamos tentar identificar o que estava acontecendo na época, que é a pergunta 3. E a pergunta 4, como o autor organizou suas ideias. Nós vamos fazer juntos isso aqui. Por quê? Vamos fazer junto isso com essa folhinha. Então você vai poder rabiscar, escrever aqui, tá? Se prepare para isso nessa segunda parte. Por quê? Porque em casa, você vai fazer a mesma coisa, mas com outro texto. 1 Tessalonicenses 2, de 1 a 12. Se temos o hífen e não o travessão, a gente vai ler só dentro de um capítulo. Certo? Do versículo 1 até o 12. E aí em casa você vai tentar responder isso sozinho. E traga essa folhinha para cá. Por quê? Porque a próxima tarefa vai ser com base nessa aqui. Domingo que vem nós vamos trabalhar em cima desse texto, com mais uma pergunta. Tudo bem? Então, intervalo, quando voltarmos, quando der o sinal, a gente vai trabalhar capítulo 1 de 1 a 10. Tudo bem? Vamos lá.